Muito bem, está no ar nosso boletim de acompanhamento do mercado, olhando para as negociações lá na Bolsa de Chicago. Um dia negativo para os preços da soja, mas quedas tímidas aí de 1,5 ponto, no máximo aí 2 pontos de queda nos principais vencimentos. Depois do relatório do USDA, aparentemente o mercado já está aceitando e trabalhando com aquele volume estimado no último relatório dos 119 milhões de toneladas. E agora é aguardar o início da colheita para ver o que as colheitadeiras trazem de informação sobre a safra americana. Mas até lá, o que pode acontecer? Como os preços devem se comportar? E quais os fatores que entram aí no radar dos investidores que podem, de alguma forma, influenciar preços? Perguntas para Enio Fernandes. Meu amigo Enio Fernandes já está aqui com a gente. O Enio é lá da Terra Agronegócios. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado mais uma vez pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. E eu começo te perguntando desse atual patamar de preço em Chicago e essa movimentação tímida de hoje por lá. Será que o mercado já está precificado, Enio, depois do relatório do USDA? Alexandre, antes de mais nada, é sempre um prazer estar aqui trocando ideia com vocês. Vamos lá, nós tivemos uma surpresa no relatório do USDA, né? Quase a totalidade das casas afirmando que a gente ia ter um aumento de área plantada de milho e soja. No caso da soja, houve uma pequena redução. Em compensação, nós tivemos aumento de produtividade. No final do dia, no resumo da obra, o estoque de passagem um pouco acima do que estava no último relatório. Mesmo assim, é um estoque de passagem baixo. Nós temos que prestar atenção que o contrato mais líquido de Chicago hoje é o novembro. Ele está muito perto de $13 por bushel, 12,84, quer dizer, muito perto de $13 por bushel, que é um bom preço para o produtor dos Estados Unidos e é um bom preço para o produtor brasileiro. Quando a gente olha isso, mostra que o mercado está muito atento ao que vai sair do campo nos Estados Unidos. As primeiras informações de colheitas podem comprovar ou não os números que o USDA apontou nesse levantamento. Se a gente tiver problemas de produtividade nos Estados Unidos, esses preços tendem a ficar mais fortes. Agora, se as produtividades forem muito boas, eles podem cair um pouquinho. Mas, na nossa visão da Terra Agronegócio, se não tiver nenhuma grande novidade, o imponderável não surgir, algum caso atípico que a gente não consiga visualizar dentro do mercado, os preços vão orbitar muito próximo onde eles estão agora. Bom, mas o que você acha dos atuais preços? É um bom nível para um início de colheita? É um excelente nível para o início americano. Faz muito tempo que o produtor americano não começa a colher sua soja perto de $13 por bushel, né? Isso faz muito tempo que isso não acontece, mostrando que esses estoques baixos e essa boa demanda está sustentando as cotações. Muito bem, mas tradicionalmente, Enio, quando a colheita começa, a gente vê aquela tradicional barrigada dos preços lá em Chicago. Esse ano pode acontecer de novo? Não, a safra chega, Alexander, ela tem o peso da safra, né? Normalmente cede. Por que nós não acreditamos que vai ceder tanto? Porque nós estamos começando também a plantar no Brasil. O mercado vai olhar primeiras produtividades dos Estados Unidos, depois gradativamente ele vai virando os olhos para o Brasil, especificamente para o Mato Grosso. Como vai ser a evolução da safra no Mato Grosso? Lembre-se, a demanda ela é real, ela já está dada. A produção ela é projetada. Nós estamos projetando o USDA 144 milhões de toneladas, algumas consultorias 145, outras 147. Mas isso é uma projeção, se tudo correr bem. E difícil que tudo corra bem sempre, né? Por isso os preços estão sustentados lá. O produtor americano também já vendeu uma parte importante da safra dele. Quando ele começar a colher, ele deve vender um pouco mais para irrigar seu caixa. Mas depois de um determinado percentual comercializado, ele se ausenta gradativamente das vendas, mantendo as cotações de Chicago mais fortes. Muito bem, então você acredita que esse é um número ainda para ficar, então, Enio?
até a gente ter segurança da safra no Brasil. Ah, é? Porque quando a safra brasileira e sul-americana estiver próxima a chegar ao mercado, nós vamos ter uma safra, metade da produção do mundo é produzida aqui na América do Sul. E essa produção vai chegar no mercado em 40, 50 dias, 60 dias. Logicamente, se a safra for muito boa, nós podemos ter preços menores em dólares em Chicago. Até que acredito que tenhamos em dólares menores. Agora, onde vai estar o patamar do dólar, isso é outra pergunta, né? Muito bem, mas para isso ainda precisa ter a confirmação de um bom desenvolvimento da lavoura por aqui. Sim. Alexandre, pensa comigo. Estamos no início, bem no início da colheita da soja nos Estados Unidos. Agora, nós também começando a plantar no Brasil. Tem regiões que dia 16 você já pode semear a soja, porque o vazio sanitário lhe permite isso. Nesse momento, com a América do Sul plantando e a América do Norte colhendo, quer dizer, nós temos muita notícia de oferta. Os preços estão perto de $13 por bushel. Qualquer probleminha que tiver no Brasil, o mercado vai ficar muito tenso. Agora, caso a nossa safra seja boa, o clima ajude bastante, o plantio seja dentro do tempo certo, como parece que vai ser, os preços tendem a cair lá na frente. Muito bem. Diante dessa consideração, ou desse cenário, Enio, o que o produtor brasileiro pode fazer nesse momento? Com a safra dele, com a safra a ser negociada, a ser plantada? Não, as margens ofertadas aos produtores nos preços atuais são saudáveis. É saudável você garantir parte da sua margem para o ano que vem, né? Você não pode chegar na colheita tudo por vender e chegar lá na frente você pode ter algum problema de câmbio ou problema de produção ou um excesso de produção. Já imaginou se a gente colhe 150, 152 milhões de toneladas? Isso é possível. Então, é muito risco na mão do produtor. Acertar preço, querer acertar o auge do preço, isso não é para o produtor. O produtor ele tem que construir uma média de preços com boas margens. As cotações atuais dão boas margens. Ele deve travar um pouco. Aí eu gostaria de fazer um parênteses. Você tem planos estratégicos de gestão, né? Ou você trava em bolsa, ou você trava no mercado físico, no contrato a termo. Mas você tem que ter um plano estratégico. Quantos por cento eu travo antes de plantar? Quantos por cento eu vou travar depois que a minha soja estiver com grão quase que enchendo? Quantos por cento eu travo depois perto da colheita e quanto que eu vou segurar? Isso tudo são estratégias que cada produtor tem que tomar a sua decisão. Por quê? Uma recomendação do produtor do Rio Grande do Sul é completamente diferente do produtor na região do Mapitobá. Porque o mercado do Rio Grande do Sul, o mercado do Sudoeste Goiano, algumas regiões do Mato Grosso, tanto a demanda interna ajuda bastante, quanto a demanda externa ajuda. Outras regiões não, elas são específicas para exportação. As janelas de comercialização delas são diferentes. Bom, então, enfim, a estratégia é diferenciada e cada produtor tem que entender o momento de adotar a sua melhor estratégia. Isso vale para a soja que está na mão do produtor ainda, Enio? Não, agora essa soja que está na mão do produtor, ele está muito mais refém do dólar do que de Chicago. Ah, é? Por quê? Porque se Chicago cede um pouco, os prêmios vão subir para tentar compensar isso. Segundo, os preços da soja hoje, em várias regiões do Brasil, estão muito perto dos preços nos portos. Por que isso, Alexandre? Porque as indústrias de esmagamento estão pagando mais pela soja do que a exportação. E por que essas indústrias estão pagando mais pela soja? Porque ao esmagar a soja e fazer farelo e óleo, elas estão tendo excelentes resultados. Não são tão bons quanto estavam alguns meses atrás, mas são muito bons resultados. O óleo, apesar de ser da gente estar operando com B10, quer dizer, 10% de biodiesel dentro de cada litro de diesel e 70% desse biodiesel vem do óleo de soja, o óleo está dando boas margens para esmagadoras de soja. O farelo também está dando margem ainda, não tanto quanto o óleo, mas estão dando boas margens. Então, essa margem, tanto do farelo quanto do óleo, promovem a fortalecimento da indústria local que paga mais que a exportação. Por isso, você vê preços da soja
em Rondonópolis, muito perto do Porto de Santos. E tem muita soja ainda para se negociar, Enio? Essa é uma boa pergunta. Na nossa visão, no Centro-Sul, você tem 10% da soja ainda a ser esmagada. Quando eu pego todo o Brasil, você tem o Rio Grande do Sul, tem um volume maior de soja, Paraná também, mas alguma coisa perto de 12% ainda a ser comercializado. No Centro-Sul, onde se concentra as maiores plantas, 10% da soja ainda precisa ser vendida. Muito bem. Então, o que você está dizendo é que uma possível disputa por essa soja restante vai manter um nível bom de preço? Possível disputa, não. Já está tendo disputa, né? Se você pegar o preço da soja hoje no interior de Goiás, interior do Paraná, interior do Rio Grande do Sul, interior do Mato Grosso, você vai ver que os prêmios vão estar por volta, cada região é uma região, lógico, né? O número não é o mesmo para todas as regiões, por volta de 250 pontos acima de Chicago. Se você pegar 13, só para arredondar a conta, está 12,80 e poucos, 12,84, mas vamos pôr 13. Você está vendendo soja a 15,50 dólares, que é um excelente preço. Muito bom. E a soja safra nova está saindo a quanto, Enio? O prêmio é menor. O prêmio é menor. Por quê? Porque esse prêmio tão alto agora é uma realidade de mercado agora. A indústria compra sua soja agora, faz farelo e óleo agora e capitaliza agora. Quando a gente olha para 2022, é uma projeção de margem da indústria, uma projeção de produtividade dos produtores. Então, os prêmios vão se comportando conforme a oferta vai sinalizando. Não tem por que uma indústria pagar prêmios extremamente altos para o ano que vem, se tudo indica que vai ter uma boa safra. A não ser que a gente veja problemas de produtividade em algumas regiões do Brasil. Aí você vai ver os prêmios para 2022 subindo, tentando atrair o produtor para a venda. Mas se tudo indica, até agora, tudo pode mudar, mas se tudo indica que eu vou ter uma boa safra o ano que vem, por que a indústria pagaria prêmios agressivos tão cedo assim? É, esperar para ver, né? Ela tem o tempo, né? O tempo está a favor dela. E ela vai gestar esses prêmios conforme o mercado exportador se posicionar e conforme as margens do esmagamento de soja para fazer farelo e óleo vão se comportar. Do outro lado da mesa, os produtores também vão agir mais ou menos igual. Conforme mais segurança eles têm da sua produtividade média, mais audazes eles vão estar nas comercializações. Caso tenha problemas climáticos, eles recuam da ponta comprada, da ponta vendedora, forçando tanto o exportador como a indústria local subir os prêmios para atrair essa comercialização. Lembro que a demanda não vai esperar fevereiro, março, para bater nas portas para comprar essa soja. Os contratos estão sendo feitos agora, né? E o produtor está vendendo pouco a soja quando vem. Por isso que os prêmios estão positivos, por isso que Chicago cai pouco. Se você olhar março do ano que vem, de novo, muito perto de 13 dólares por bushel. Muito bem. E China, Enio, qual que é a sua expectativa? Não, eu gostaria de fazer um comentário, né? Todas as vezes que a gente menospreza a força chinesa, no final do dia ela apresenta na ponta compradora. Eu só teria um cuidado, porque de janeiro a agosto o volume importado da China do Brasil caiu um pouco, 5 a 7%, a menor do que o ano passado, né? Até porque a indústria local está retendo mais esse produto aqui dentro. Mas, assim, todos os dados que a gente recebe são do crescimento chinês muito forte. O próprio USDA, de novo, mostrou uma importação nessa temporada, que vai se iniciar agora, de 101 milhões de toneladas de soja que a China deve comprar. E quando a gente olha o histórico da China, ela sempre tem surpreendido. O mundo, lógico, deve crescer um pouco menos que o projetado, mas estamos falando da China crescer 6,5%. A China crescendo 6,5%, os Estados Unidos crescendo 5, 6%, essas duas economias são muito fortes, elas puxam todo mundo a crescer. O mundo crescendo, as commodities são valorizadas. Aí, eu só quero deixar um filtro aqui. Elas já estão valorizadas. Não estou falando que vai continuar a subir. Para ela continuar a subir, nós precisamos ter algum problema de produção em algum local no mundo.
Agora, você iniciar uma safra de soja nos Estados Unidos e um plantio de soja no Brasil, orbitando perto de $3 por bushel, são bons preços. É aquela história da falta de notícias, né? Precisa ter notícia nova para mudar o rumo aí, certo? Certo. Agora a gente também tem que lembrar, Alexandre, do imponderável, uma coisa que está fora de mercado. O ano passado, eu não sei se você vai lembrar, nós tivemos aquele derecho, aquele excesso de chuva em algumas regiões dos Estados Unidos, quase na fase final da colheita. Atrapalhou bastante a produtividade norte-americana e os preços subiram forte. Agora, nas vésperas da colheita, de novo, você viu o furacão Ida estragando algumas estruturas de recebimento de soja nos Estados Unidos, que fizeram os preços ceder. Então, assim, sempre tem um imponderável que não está no radar. Por isso é tão importante você acompanhar o mercado diariamente, para você não ser pego de surpresa. Boa, Enio, bela dica. Meu amigo, muito obrigado pela sua participação mais uma vez conosco aqui. Volte sempre, Enio. É sempre um prazer falar com vocês. Que Deus ilumine a todos, uma excelente semana e uma fantástica safra. Grande abraço para você. Obrigado. Até a próxima. Tchau. Enio Fernandes, Terra Agronegócios, aqui com a gente no Notícias Agrícolas, trazendo as informações do mercado e as perspectivas aí para a precificação da soja. O Enio acredita que a soja em Chicago já está com preço praticamente estabelecido aí, girando em torno desses $13 por bushel, obviamente, né, sujeita aí a alguma mudança muito drástica do que está acontecendo, ou pelo menos até onde a gente consegue enxergar nesse momento. Aqui no Brasil é um bom momento para quem tem soja para vender, principalmente porque as esmagadoras estão tendo boas margens e isso faz com que elas continuem comprando a níveis bastante interessantes aí. Segundo o Enio, os prêmios para quem está procurando soja agora chegam a 250 pontos. Isso representa uma soja de mais de $15 por bushel aqui no Brasil, e isso é um bom negócio para quem tem soja para vender nesse momento. Para o ano que vem, tudo vai depender do andamento do plantio no Brasil. Safra americana aparentemente dada, isso sem grandes interferências, portanto, na precificação, mas a depender da entrada, do início da safra brasileira, como vai ser o plantio e principalmente no que vai acontecer lá no Mato Grosso, que é o grande foco dos investidores lá em Chicago, quando se fala de safra brasileira, o que acontece lá no Mato Grosso pode sim mudar aí o rumo das negociações, portanto é bom prestar atenção no que está acontecendo no Brasil. Bom, vamos ver os preços, vamos ver como estão encerrando as negociações lá na Bolsa de Chicago. De olho na tela, você acompanha comigo. Para novembro, $12,84 por bushel, 1,75 de queda. Janeiro, $12,93 por bushel, 1,25 de baixa. Para março de 22, $12,98 por bushel, 1,25 de queda também. E o maio, a $13,04 por bushel, uma queda de 1 pontinho. Vamos ver o milho. Milho também no vermelho. Setembro, $4,96 por bushel, perdeu 6. Dezembro, $5,13 por bushel, perdeu 4 pontos, mais 25. O março, $5,22 por bushel, queda de 4,5 pontos. E o maio, $5,27 por bushel, perdendo 4 pontos, mais 25. Vamos ver o trigo. Setembro, encerrou no vermelho, $6,74 por bushel, meio ponto de baixa. Dezembro, $6,87 por bushel, 1,5 de queda. Março de 22, $6,97 por bushel, 2,25 de queda. E o maio perdeu 3 pontos, fechou a $7,02 por bushel. São os números de hoje de fechamento do mercado lá na Bolsa de Chicago. A gente fica por aqui. Agradeço a sua atenção e a sua audiência. Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, @Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, @Norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.